Sexto ano, vamos continuar calculando o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Agora, nós vamos fazer esse cálculo de três números. Os números são 24, 60 e o número 84. O procedimento é o mesmo. Se você quer calcular o máximo divisor comum, você tem que calcular todos os divisores dos números. Os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o número 24. Quem são os divisores de 60? 1, 2, 3, 4, 5, 60, 10, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. E quais são os divisores do número 84? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 e 84. Bom, observe que quanto mais números nós temos, ou quanto maiores são esses valores, mais complicado é para você calcular ou para você descobrir todos os divisores. Por quê? Para fazer esse processo de encontrar os divisores, eu tenho que pegar os números e tenho que dividir eles pelos valores naturais, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, e descobrir quais deles que quando eu divido, a resposta é uma divisão exata, ou seja, o resto é zero. Bom, entre esses divisores, quais são os números que dividem ao mesmo tempo o 24, o 60 e o 84? O número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 6. E também o número 12. Bom, entre esses números que dividem ao mesmo tempo os três números, qual é o maior? É o número 12. Então, o máximo divisor comum entre 24, 60 e 84 é o número 12. Olha aqui, quando eu utilizo o método prático, eu consigo fazer esse cálculo bem mais rápido. Eu não preciso pegar o número 24 e dividir por todos os números, e nem o 60 por todos os números para poder encontrar. Por quê? Porque pelo método prático você consegue descobrir muito mais rápido. Você escreve os valores 24, 60 e 84, passa uma linha e divide ele pelos números primos. Quem é o primeiro número primo? O primeiro é o número 2. Então, você vai dividir por 2. Por quê? 24, 60 e 84 são números pares. E quando nós vimos o critério de divisibilidade, nós vimos que o número par sempre divide por 2. 24 dividido por 2 é 12. 60 dividido por 2 é 30. 84 dividido por 2 é 42. Eles, como são números pares, ainda tem como ser dividido por 2 de novo. 12 dividido por 2 é 6. 30 dividido por 2 é 15. E 42 dividido por 2 é 21. Bom, o 6 ainda divide por 2. Porém, o 15 e o 21, por serem números ímpar, não podem mais ser dividido por 2. Vou tentar agora o número 3, que é o próximo número primo. 6 dividido por 3 é 2. E 15 dividido por 3 é 5. 21 dividido por 3 é 7. Então, se o número conseguir dividir todos os valores que você precisa, ele pode ser utilizado no máximo divisor comum. Agora, observe que nós ficamos com os seguintes números: 2, 5 e o número 7. Bem, como nós ficamos com o número 2, 5 e 7, e nós sabemos que lá na lista dos números primos, o 2, o 5 e o 7 são números primos, nós temos certeza que nenhum deles pode ser dividido pelos mesmos números. Ou seja, não tem um número comum que divide o 2, o 5 e o 7. Então, eles são primos entre si também, que é o que nós falamos quando calculamos o máximo divisor comum e chegamos em números que não têm nenhum valor comum para dividir todos eles. Como não tem nenhum número para continuar dividindo, você para a divisão e você multiplica os valores que você encontrou. Você encontrou 2, 2 e 3. Então, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Então, você pode utilizar o método prático e encontrar mais rápido. Bom, nos múltiplos, ou seja, para calcular
o mínimo múltiplo comum, eu preciso do primeiro múltiplo comum entre o 24, o 60 e o 84. Ou seja, quando você multiplicar o 24 por 0, por 1, por 2, por 3 e fizer o mesmo processo com 60, o mesmo processo com 84, qual será o primeiro número que você vai encontrar que é igual para todos esses três valores? Bem, como eu tenho que multiplicar o 24 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, você vai ver que agora nós chegamos em uma forma bem mais complicada de resolver o nosso exercício. Por quê? Observe que o número 24, o número 60 e o número 84, eles só irão coincidir quando você chegar no número 840. Até o número 840, não existe múltiplo que seja comum para o 24, para o 60 e para o 84. Por quê? Se você multiplicar o 24 por 0, por 1, por 2, por 3, olha os números que você vai obter. 0, 24, 48, 72, 96, 20, 120, 144, 168, 192, 216, 240 e assim por diante. Observe que esses números, eles sempre aumentam a cada 24. Então, ó, você vai ver que no 24 nós temos sempre um aumento de 24 em 24. Já o número 60, vou fazer o processo só que de 60 em 60. Ele vai aumentar, ó, 0, 60, 120, 180, 240, 300 e assim por diante. Já o número 84, esse processo será de 84 em 84. Então, nós temos 0, 84, 168, 252, 366. Se você observar todos esses números, o único momento em que os três terão um número comum é quando chegar no 840. Então, às vezes, se você tiver números muito grandes, você vai ver que vai ser muito trabalhoso calcular esse múltiplo comum entre esses números. Por isso, nós utilizamos o método prático para calculá-lo. Como nós podemos fazer? Vamos escrever os números, 24, 60 e 84, passamos uma linha e dividimos ele pelos números primos. O primeiro primo é 2, então nós vamos dividir. 24 dividido por 2 é 12, 60 dividido por 2 é 30, 84 dividido por 2 é 42. Continuamos o processo, dividindo por 2 de novo, porque todo mundo é par. 12 dividido por 2 é 6, 30 dividido por 2 é 15 e 42 dividido por 2 é 21. Bem, nesse momento, você vai observar que não tem nenhum número primo que divide o 6, o 15 e o 21 ao mesmo tempo. Isso não é problema quando você está calculando o mínimo múltiplo comum. Você vai continuar no 2 porque o 6 ainda é par. Então, ó, 6 dividido por 2 é 3. E o que você vai fazer com o 15 e o 21? Você vai repeti-lo na próxima linha, porque você não calculou com ele. Bom, como você tem 3, 15 e 21, nenhum desses números são pares, você pula para o próximo número primo, que é o número 3. 3 dividido por 3 é 1, 15 dividido por 3 é 5 e 21 dividido por 3 é 7. Bom, esse 3 já está pronto. Então, se ele já chegou no 1, ele já está pronto. O que sobrou para você dividir? O 5 e o 7. Bem, o 5 só divide pelo número 5, que é o próximo número primo. 5 dividido por 5 é 1. O 7 não divide por 5, então você repete o 7. O 7, ele é primo, então você só vai dividir por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Observe que no mínimo múltiplo comum, você sabe que chegou no final quando você chegar no número 1. Bom, você pode pular os números primos, se ele não puder dividir. Então, nós começamos do 2, depois nós fomos para o 3, depois nós fomos para o 5, depois nós fomos para o 7. Caso um desses números não tivesse como ser dividido, não tem problema, você pode pular para o próximo primo, desde que você esgotou todas as suas possibilidades nesses números. Ficamos, portanto, com os números 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. E vamos multiplicá-lo. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3 é 24, 24 vezes 5 é 120 e 120 vezes 7, 840. Então, o mínimo múltiplo comum de 24, 60 e 84 é o número 840. Bom, agora nós iremos resolver dois problemas que trabalham o conceito de
mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Quando estivermos trabalhando com máximo divisor comum e mínimo divisor comum e resolução de problemas, você vai lembrar de algumas questões, tá? Que é importante. Por exemplo, quando um problema fala sobre divisão, a ideia de divisão, ou de dividir em partes iguais, ou essa divisão tem que ser do maior tamanho possível. Então, toda vez que um exemplo ele te dá a ideia de dividir algo em partes iguais e que você tem valores diferentes para fazer essa divisão, que não é um único valor, tá? Então, por exemplo, você tem dois panos diferentes, um de 100 centímetros e outro de 90 centímetros. E você tem que dividi-los em partes iguais, ou do maior tamanho possível. Sempre que essa ideia de divisão tiver no problema, você vai calculá-lo de modo que seja máximo divisor comum. Já quando o problema te der uma ideia de tempo, coincidência ou algo que vai acontecer novamente, você vai calcular o mínimo múltiplo comum. Então, por exemplo, um exercício ele vai te falar de duas coisas que acontecem de tanto em tanto tempo. Um exemplo é podemos dizer que uma pessoa ela toma um remédio de 6 em 6 horas e ela toma um outro remédio de 8 em 8 horas. Quando vai coincidir dela tomar os dois remédios no mesmo horário? Então, quando nós falamos de coincidência, tá? De algo acontecendo novamente ou acontecer no mesmo tempo, nós iremos calcular o mínimo múltiplo comum. Vamos ver agora os nossos problemas que trabalham esses conceitos. O nosso primeiro exemplo, ele diz o seguinte: uma sala medindo 352 centímetros e 416 centímetros será revestida por um piso quadrado. Ou seja, nós temos uma sala e ela é retangular, já que um tamanho é diferente do outro. Ela será revestida por pisos quadrados, ou seja, os pisos têm que ter o mesmo comprimento de todos os lados. Os pisos serão escolhidos de modo que tenha a maior dimensão possível. Qual é o tamanho dos pisos? Observe que eu tenho que dividir os números 352 e 416, de modo que eu tenha o maior tamanho possível e que todos os pisos sejam iguais. Então, quando você tem essa ideia de dividir algo em tamanhos, e esse tamanho tem que ser o maior possível, nós calculamos o máximo divisor comum. Vamos calculá-los utilizando o método prático para facilitar o nosso cálculo. E assim, conseguimos resolver de modo mais rápido. Então, nós vamos escrever os números 352, 416, vamos passar uma linha nele e vamos dividi-lo. Se os dois são pares, então nós podemos dividir pelo primeiro número primo, que é o número 2. 352 dividido por 2 é 176. 416 dividido por 2 é 208. Como os números ainda são pares, podemos dividir de novo por 2. 166 dividido por 2 é 88 e 208 dividido por 2 é 104. Como eles ainda são pares, nós dividimos mais uma vez por 2. 88 dividido por 2 é 44 e 104 dividido por 2 é 52. 44 dividido por 2 é 22 e 52 dividido por 2 é 26. 22 dividido por 2 é 11 e 26 dividido por 2 é 13. Bom, se você observar agora, nem o número 11 nem o número 13 tem um número que você pode dividir os dois ao mesmo tempo. Então, o número 11 e o número 13, eles são primos entre si. Se você olhar também na sequência de números primos, você vai encontrar o número 11 e você vai encontrar o número 13. Como não existe nenhum número que eu possa dividir o 11 e o 13, nós paramos o cálculo aqui. Então, nós ficamos com 5 números 2. Então, nós vamos calcular esses números. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2, 32. Então, o maior tamanho possível que nós podemos dividir essa sala para colocar os pisos é 32 centímetros. Se ele é um piso quadrado, então ele vai ter 32 centímetros por 32 centímetros, que foi o valor que nós encontramos. Vamos para o nosso próximo exemplo agora.
Alguns cometas passam pela Terra periodicamente, ou seja, ele passa em certo tempo, em certo período. O cometa A visita a Terra a cada 12 anos, o B a cada 32 anos. Em 1910, os dois cometas passaram pela Terra. Em que ano os dois cometas passaram juntos pela Terra novamente? Observe que nesse exemplo nós temos um período de tempo. O primeiro passa de 2 em 12 anos e o segundo de 30 em 32 anos. Eles passaram no mesmo ano, em 1910. Eu quero saber agora quando isso vai coincidir de novo, em que ano eles vão passar novamente os dois. Bem, se quando você fala de coincidência de algo que vai acontecer novamente, você vai calcular o mínimo múltiplo comum. E nós vamos calcular desses anos que eles demoram a passar aqui de novo. O número 12 e o número 32. Nós iremos utilizar o método prático para facilitar. Como assim? Você escreve o 12, o 36, o 32, passa um risco e começa a dividir. Gente, sempre que você tem um número par, você sempre divide pelo 2. No mínimo múltiplo comum, enquanto você tiver um número que pode ser dividido por 2, você é obrigado a dividir. Se o outro não divide, você tem que repeti-lo. Basta você repeti-lo então. Então, ó, 12 dividido por 2 é 3, 32 dividido por 2 é 16. 6 dividido por 2 é 3, 16 dividido por 2 é 8. O 8, por ser par, ainda pode ser dividido por 2. O 3 não pode. Então, você vai repetir o 3 até não ter mais nenhum par. Então, ó, você repete o 3 embaixo e divide. 8 por 2, 4. Você repete o 3 de novo e divide. 4 dividido por 2, 2. Você repete o 3 de novo e divide. 2 dividido por 2, 1. Observe que agora você não tem mais número par. O único número que você tem para dividir é o 3. O 3 só divide por 3 porque ele é um número primo. 3 dividido por 3 é 1. Ficamos então com 1 e 1. Concluímos o nosso processo prático para calcular o mínimo múltiplo comum. Agora nós iremos multiplicar os valores que nós temos. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. E 32 vezes 3 é 96. Isso quer dizer que o primeiro número múltiplo entre 12 e 32 é o número 96. Bom, quer dizer que vai demorar 96 anos para que aconteça essa coincidência do cometa A e o cometa B passar novamente na Terra. Se a última vez que isso aconteceu foi em 1910 e nós vamos demorar agora 96 anos para isso acontecer de novo, então nós vamos somar 910 mais 96 e nós teremos o ano de 2006. Ou seja, essa coincidência dele passar de novo será apenas nesse ano, 2006, que ele irá passar juntos. Bom, pessoal, nós concluímos agora a compreensão dos conteúdos sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Agora eu vou deixar uns exercícios para vocês resolverem sobre esses dois conteúdos. Qualquer dúvida, nos procure na sala virtual.